Projeto de Lei Complementar 09 de 2013, de autoria do Tribunal de Justiça. Para discutir contra o nobre deputado Marco Aurélio. Senhor presidente, nobres pares, todos que nos acompanham aqui nesta sessão, aqui presente também pela TV Alesp, pela internet, os internautas, meus cumprimentos. Eu me inscrevi aqui para falar contra o projeto 09 e, inclusive, essa inscrição se deu no dia de ontem, porque havia uma proposta em votação aqui do projeto 9, de autoria do Tribunal de Justiça, de um projeto que traz uma série de mudanças e que nós, aqui no Parlamento, recebemos muitas manifestações de entidades contrárias. Quero citar aqui, por exemplo, uma nota pública que veio com relação ao projeto. Essa nota pública, ela vem assinada pela Associação dos Advogados de São Paulo, Associação Juízes para a Democracia, Associação dos Defensores Públicos do Estado de São Paulo, Associação Paulista do Ministério Público, a Conectas Direitos Humanos, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Instituto Praxis de Direitos Humanos, Ministério Público Democrático, Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria Pública de São Paulo, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Ouvidoria Geral da Defensoria Pública de São Paulo e Pastoral Carcerária de São Paulo. Essa é uma nota pública que veio pedindo a nós, parlamentares, para nos posicionarmos contrários ao projeto de lei 09/13, que é o que está sendo discutido, que é de autoria do Tribunal de Justiça, que traz modificações no Tribunal de Justiça. E recebemos também uma outra manifestação do Conselho Penitenciário do Estado, uma argumentação muito bem feita, e esse Conselho Penitenciário do Estado, assinado pelo seu presidente Matheus Guimarães Cury, também distribuído a todos os deputados aqui, se posicionando contrário ao projeto de lei 09/13. Além destas duas entidades, das quais eu acabo de citar, nós recebemos também aqui uma manifestação da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, que também chegou em nossas mãos, assinados por Dr. Marcos da Costa, presidente. E também a Associação Juízes para a Democracia, assinado por Dr. José Henrique Rodrigues Torres, presidente do Conselho Executivo, Associação Juízes para a Democracia. Portanto, nós tivemos manifestações diversas, por escrito, de entidades, e, fora isso, tivemos também duas audiências públicas. E nessas duas audiências públicas, as entidades também compareceram e trouxeram uma série de questões com vistas a que este projeto não prosperasse aqui na Assembleia Legislativa. Bom, recebidas essas manifestações e feitas as audiências públicas, o que é que nós fizemos? Nós começamos a trabalhar as questões que estavam colocadas aqui, se eram possíveis ser colocadas no projeto de lei. Até porque, eu estou vendo aqui, entre os deputados presentes no plenário, está o meu amigo deputado Padre Afonso, nós fizemos algumas visitas em CDP, em Tremembé e São José dos Campos, né? E nós percebemos o seguinte: uma das causas da superlotação no CDP é que tem pessoas que já deveriam ir para o sistema penitenciário e está superlotado. E uma das causas da superlotação do sistema penitenciário é que pessoas que estão lá deveriam estar no semiaberto, que não tem vaga. E uma das causas de estar superlotado o semiaberto é que pessoas que já deviam estar em liberdade não estão, porque não tem ainda a sentença judicial que chegou lá para que eles gozassem de sua liberdade. Então você tem um problema que vai fazendo um problema em cadeia. Quem está no sistema aberto não sai, apesar de já ter vencido o tempo para sair,
Isso faz com que as pessoas que estão no sistema penitenciário privativo não possam ir para o sistema aberto, e o pessoal do CDP não pode ir para o sistema penitenciário, e com isso causa problema, inclusive, nas cadeias. Quer dizer, é óbvio, nós ficamos assim muita clareza de que há necessidade de você ter uma certa agilidade no Poder Judiciário, no Tribunal de Justiça, para que as sentenças, sejam elas condenatórias, ou seja elas de liberdade, porque já cumpriu a penitência, sejam agilizadas. Porque um dos problemas da superlotação é a morosidade da justiça. E este projeto, quando ele vem na linha de tentar modernizar e tentar agilizar os procedimentos, de tal forma que esse problema a gente tenha um fim. Então, entre aquilo que se pensou no projeto original e aquilo que as entidades se manifestaram, coube a nós, parlamentares, tentar a construção de uma redação, de uma mudança, de emendas, de tal forma que aquilo que as entidades democraticamente aqui trouxeram, se manifestaram, protocolaram conosco, nós lemos, estudamos, escutamos nas audiências públicas, para que isso que está aqui pudesse vir no projeto de lei, para que possamos fazer mudanças e, com isso, agilizar os procedimentos e fazer com que as entidades sejam ouvidas, atendidas e saia daqui uma peça que, de fato, possa fazer o contentamento de nós parlamentares que queremos e desejamos a agilidade da justiça e das entidades que, com muita democracia e com muita propriedade, fizeram algumas contestações que realmente têm razão de ser. E aí, no dia de ontem, foi construído uma emenda aglutinativa, substitutiva, em que nós temos aqui agora a assinatura de todos os partidos políticos desta casa, onde nesta emenda aglutinativa, os problemas apontados aqui das entidades estão praticamente resolvidos ou atendidos. Eu acho isso um avanço. Por quê? Porque esse é o processo de construção de uma lei. O autor manda para casa e nós avaliamos. E é fundamental que se escute aqueles que são envolvidos direto ou indiretamente no projeto de lei. E escutando os atingidos direto ou indiretamente no projeto de lei, tendo recebido argumentações que valham a pena, argumentações sólidas, argumentações legais, a gente possa fazer modificações e aí poder votar aqui nessa casa um projeto de lei em que tenha o atendimento daqueles que levantaram alguns tipos de argumentações. Por exemplo, o projeto original dizia, Padre Afonso, de que da criação de juízes por regiões administrativas, mas não dizia quantos, não é? Então, dava-se a impressão, pelo projeto originalmente apresentado, que tirava até da Assembleia Legislativa a prerrogativa de criação de varas, de você criar as possibilidades do juiz, de quantas regiões administrativas seriam atingidas ou não. Pois bem, nós pactuamos que se o Estado de São Paulo tem 10 regiões administrativas, então são 10 as possibilidades, e se tiver alguma a mais ou alguma a menos no futuro, passe por esta Casa Legislativa, para que aqui, então, seja feita a votação para aumentar ou para diminuir. Isso é um dos pontos. Pois não, deputado Padre Afonso? Primeiramente, parabenizar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento, e não somente pelo seu pronunciamento, mas pela atuação como parlamentar. Obrigado. Lá na região metropolitana do Vale do Paraíba. Como Vossa Excelência acabou de relatar, nós fizemos a visita. A situação é uma situação que não dá para continuar do jeito que está. Talvez até se esse projeto não chegue ao ideal do que queriam as entidades, é um grande passo depois dessa emenda aglutinativa. Porque nós visitamos o CDP de Taubaté, vizinho ali com Tremembé, e o CDP de São José dos Campos, e vimos numa cela onde deveria ter 12 detentos, tinha 40. E Vossa Excelência entrou lá no CDP e pôde constatar comigo, juntos constatamos essa triste realidade. Então, eu acho que, de fato, aqui cabe também o consenso encontrado, inclusive no dia da audiência pública,
deputado Marco Aurélio, eu defendi exatamente que pudesse adiar um pouco, para que a gente pudesse ouvir e buscar o consenso. Então, o consenso, de fato, se chegou a esse consenso, então é um avanço, e nós esperamos que, de fato, possa resolver. Embora eu ache que ainda nós vamos estar enxugando gelo. Nós temos que diminuir a entrada de pessoas para o sistema carcerário. Nós temos problemas muito grandes em relação à questão egresso, para ele conseguir um trabalho, por exemplo. As pessoas que passam pelo sistema estão marcadas pelo resto da vida, mas nós precisamos, sim, de políticas preventivas. Eu acho que, a partir do momento que você tiver política pública de qualidade, uma política de geração de emprego, uma política que facilite a vida do jovem para que ele consiga o seu primeiro emprego, uma escola de melhor qualidade, investimento no esporte, na cultura, no lazer, nós vamos diminuindo aí a porta de entrada para o sistema carcerário. Resgatar o valor da família, resgatar os valores que a sociedade foi perdendo. Então, nesse sentido, eu deixei também ao presidente do tribunal uma solicitação para que se faça imediatamente um mutirão lá na nossa região. Queria pedir a Vossa Excelência que juntasse a isso, para que a gente pudesse cobrar aí do tribunal um mutirão para resolver imediatamente aquela situação desumana, aquela situação criminosa que nós vimos lá no CDP. Obrigado pelo aparte. Eu que agradeço a parte, deputado Padre Afonso, que é o nosso coordenador da Frente Parlamentar do Vale do Paraíba, e que fez essa agenda, e eu tive a alegria de poder acompanhá-lo, e Vossa Excelência me convidou, e eu fico muito contente por esse tipo de atuação, né, de parlamentar, que coloca outros parlamentares juntos na tentativa de solucionar problemas. E Vossa Excelência tem essa sensibilidade, sobretudo na área dos direitos humanos, com as pessoas que mais sofrem, independente se é de hospitais ou se é de sistema penitenciário. E, de fato, quem sabe, nós estamos dando o primeiro passo, né, para que diminua essa grande injustiça que está acontecendo. Porque a pena em si próprio já é um flagelo para a pessoa que está lá. Agora, ficar na prisão além do tempo, aí, e desejar que essa pessoa, a hora que saia como um bom cidadão, um trabalhador, que é evidentemente que nós estamos formando pessoas altamente revoltadas. E se nós tivermos a agilidade da justiça para que esses processos não fiquem parados, eu acho que a gente começa a melhorar um pouco a questão da justiça. Então, Vossa Excelência tem o meu apoio para que a gente levante a bandeira do mutirão, para que esses casos que estão parados agora, a partir desse projeto de lei, que realmente avance, né? Porque temos que diminuir essa população carcerária e aumentar a população escolar, universitária, trabalhadores. Essa é a população que nós queremos. E eu queria dizer também destacar uma outra emenda que foi feita aqui, porque no projeto original se dizia de nomeação de alguns juízes para as regiões administrativas, e nós questionamos, mas quem é que vai ser designado? E aí, nesta emenda aglutinativa, é estabelecido um processo, é como se fosse um processo seletivo, mas é um processo que abre-se a inscrição para os juízes que têm interesse, e eles têm que apresentar o seu histórico, têm que apresentar um currículo, praticamente, de que eles são competentes para atuar nessa região administrativa, e com isso se faz, então, a seleção de quem pode ir para a região administrativa. Portanto, também é um grande avanço, porque no projeto original não tinha. O Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Justiça, poderia nomear quem ele quisesse. Então, por esse motivo, o projeto original, tal como veio, não era possível ser aprovado, pelo menos não era possível ter o voto favorável da nossa bancada do PT, e eu me inscrevi para falar contrário ao projeto. E após a minha inscrição de falar contrariamente ao projeto, foi construído essa emenda aglutinativa, esta emenda que modifica grande parte daquilo que está no projeto original, esta emenda que contempla grande parte daquilo que as entidades trouxeram para cá, e a gente tem a sensibilidade de saber que tem que ter mudanças, não há dúvida. Do jeito que está, com processos parados, com processos que não andam, com mães que clamam para os deputados, por favor, façam alguma coisa, e a gente fica praticamente de mãos amarradas, pois agora, quem sabe, nós parlamentares, nós deputados, estamos dando a nossa contribuição, votando diante de uma proposta construída no parlamento, deputado Barros Munhoz, que possa ir de encontro a essa necessidade, porque é muita injustiça o que hoje está acontecendo, a morosidade com as pessoas que estão encarceradas e que não têm acesso a seus direitos, e com isso, a gente conseguir fazer
com que menos pessoas estejam no sistema prisional, quem sabe isso diminua também a população dos CDPs e acabe de uma vez por todas a população das cadeias das cidades, que nós não podemos mais tê-las, não podemos mais conviver com essa realidade. Portanto, eu vejo que de ontem para hoje é um avanço aqui nesta casa, por isso, por esse motivo, eu que me inscrevi para falar contrário ao projeto, ratifico ao projeto original, contrário, mas a emenda que nós fizemos, favoráveis. Portanto, votaremos favoráveis a essa construção feita neste parlamento, que é uma grande resposta que estamos dando à sociedade paulista. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra o deputado Barros Munhoz.